Olá, tudo bem, prezados alunos? Vamos dar início à nossa terceira unidade da disciplina de Direito Tributário. Vamos falar sobre limitações, unidades, repartição, suspensão, extinção, exclusão e execução do crédito tributário. Bom, o poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, para poder instituir impostos, esse não é um poder ilimitado. Na verdade, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional impõem limites ao poder de tributar. Então, as limitações constitucionais ao poder de tributar podem ser sintetizadas pelos seguintes princípios: princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade da norma tributária, o princípio da anterioridade, o princípio da vedação do imposto confiscatório e o princípio da liberdade de tráfego. Vamos falar sobre cada um desses princípios. Pelo princípio da legalidade, nenhum tributo pode ser criado e nem aumentado se não for por meio de lei. Considera-se aumento a majoração do tributo e o aumento da base de cálculo. Então, a simples atualização monetária não caracteriza o aumento, conforme dispõe o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Mas a criação ou o aumento da alíquota do tributo só pode ser feito por lei. Nós temos o próximo princípio, que é o princípio da isonomia. Pelo princípio da isonomia, o fundamento desse princípio está na Constituição, na premissa de que todos são iguais perante a lei. Com isso, é vedado instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem numa mesma situação equivalente. Essa situação equivalente significa ter o mesmo valor, ter a mesma condição, situação entre aqueles que estão em situação equivalente. Só que a gente tem que ter em mente que não existe igualdade absoluta, deve ser analisado fato a fato. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos de benefícios concedidos ao contribuinte com observância ao princípio da isonomia. Por exemplo, isenção de IPTU para os aposentados ou para os maiores de 70 anos, com imóveis até 80 metros quadrados. Esse é o exemplo, que, na verdade, ele é pelo princípio da isonomia, que você vai verificar casos específicos. Então, há um universo de pessoas que têm uma forma de ser cobrado diferenciada, para poder que os desiguais sejam tratados de forma desigual. Você não pode tratar todo mundo igual se eles são desiguais. Então, pode haver, por exemplo, isenção de ICMS para os carros que serão utilizados como táxi, certo? Então, nesse caso, o bem é isento, não é a pessoa. Outro princípio que nós temos aqui é o princípio que eu chamo de princípio da não surpresa, que ele engloba dois princípios. O princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele também vai se dividir em dois, Anterioridade do exercício financeiro e o princípio da noventena. Em resumo, a cobrança de um tributo, de um novo tributo, ou do aumento de seu valor, só pode ocorrer 90 dias após a publicação da lei, e desde que iniciado um novo ano, certo? Então, se o Estado, a União ou o município aumenta um tributo por lei em 9 de setembro, 90 dias. 9 de outubro, 9 de dezembro, 9 de dezembro, certo? Passou 90 dias. Então, iria vigorar a partir de
10 de dezembro. Só que, na verdade, ele só pode ser cobrado no ano seguinte, né? Só irá ser cobrado a partir de janeiro, certo? Então, o tributo deve ser instituído no ano anterior ao início da sua cobrança e deve ser respeitado também um período de 90 dias, né, para o início da sua contribuição, né? Esse é o princípio da anterioridade. E nós temos também o princípio da irretroatividade, ou seja, uma lei não pode retroagir, não pode voltar ao passado para atingir fatos anteriores. Portanto, a criação de um novo tributo só tem efeitos para frente, né, para novos fatos. E aqui nós temos algumas exceções, né, a esses princípios. Você vai olhar com mais calma. Está na apostila. Outro princípio, que é o princípio do não confisco, né, ele limita o poder de tributar. Ou seja, a tributação deve ser razoável e proporcional. Certo? Ela não pode ter natureza confiscatória. Outro princípio é o princípio da liberdade de tráfego, que, na verdade, esse princípio ele proíbe que os entes federados possam criar tributos interestaduais ou intermunicipais que estabeleçam limitação ao tráfego de pessoas ou bens, né? A exceção que nós temos é a exceção do pedágio, que, na verdade, isso aí já está pacificado pelos tribunais, que é permitido. Vamos falar agora das imunidades tributárias, né? As imunidades têm como fundamento a preservação de valores que a Constituição Federal considera relevantes, né, para a nossa federação. Então, são relevantes o federalismo, né, a atuação de certas entidades, a liberdade religiosa, o acesso à informação e a liberdade de expressão, certo? Só há imunidade, em regra, quanto aos impostos, né? É uma qualidade de uma situação que não pode ser atingida pelo tributo. Isso é a imunidade. Pela imunidade recíproca, há uma limitação constitucional pela qual os entes federados, União, Estado e Município, não podem criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, nem de autarquia, nem de fundações públicas, nem de empresas públicas ou sociedades economistas, né, prestadores de serviços públicos. Nós temos ainda a imunidade dos templos, a imunidade religiosa, né, que está prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal. Essa imunidade protege o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais de qualquer templo religioso. O fundamento é garantir o quê? A liberdade de crença, né? A liberdade religiosa, né? Tendo visto que o Brasil não tem religião oficial, ele é um país considerado um país laico. Nós temos ainda outras entidades imunes conforme previsão constitucional. O artigo 150, inciso 6º, a linha C, é proibido, portanto, a União, os Estados, os Distritos Federais, os municípios, instituir tributo, impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, inclusive das fundações, né, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. E, por fim, nós temos a previsão de imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua impressão, pela necessidade de ser garantida o quê? A liberdade de expressão. Vamos falar agora de repartição das receitas tributárias. Nós temos 4 slides sobre isto para ilustrar o conteúdo, mas o importante é que saiba que do montante dos impostos arrecadados, há um percentual reservado pela Constituição Federal à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Trata-se de uma sistemática adotada pela Constituição
com o propósito de garantir a autonomia financeira dos entes políticos, mediante a participação dos entes menores na arrecadação de impostos dos entes maiores. Né? Porque há um desequilíbrio, né, patente na repartição das competências. Então, essa repartição ela só atinge os impostos e o CID de combustíveis, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, como nós já vimos na primeira unidade. Não há repartição dos impostos municipais, né, nem dos impostos estaduais arrecadados pelo Distrito Federal. Também não há repartição de alguns impostos federais, como o imposto de importação, exportação, imposto sobre grandes fortunas, quando foi instituído, né, e o imposto extraordinário de guerra. Além disso, o imposto estadual do ITCMD, ou ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Morte e Doação de qualquer bens, também não sofre repartição. Nós temos a repartição direta, quando o ente beneficiado recebe a receita repartida da União, sem qualquer intermediário, sem que ele faça parte de qualquer fundo constitucional. É o caso do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né, sobre o ouro. 100% vai para o Distrito Federal. 30% vai para da arrecadação, vai para os estados. Tá? E 70% para os municípios. Né? Então, houve uma transação com ouro no Distrito Federal, 100% do valor do IOF vai para o Distrito Federal. O que foi arrecadado nos estados, 30% vai para o estado, certo? A arrecadação foi em relação ao município, então 70% para o município e 30% para o estado, 100%. Né? Não fica nada com a União. Os estados ou municípios recebem 100% do imposto de renda retido na fonte dos seus servidores e prestadores de serviço. Né? O estado recebe ainda 20% de eventual novo imposto a ser criado pela União. E os municípios podem ficar com 50% do ITR, que é Imposto Territorial Rural, se fizerem convênio com a União para fiscalizar e cobrar este imposto. Tá? E os estados, por sua vez, repassam do valor arrecadado do IPVA, 25% aos municípios, certo? Desculpe, 50% do valor do IPVA para o município e 25% do ICMS, né, ao município. Isso é a repartição direta. Mas nós temos ainda a repartição indireta. Né? Quando os recursos a serem repartidos, eles são destinados a um fundo de participação, cujas receitas são divididas entre os beneficiários segundo critérios legais e constitucionais que são previamente definidos. Então, pega-se 47% da arrecadação do IPI e do imposto de renda e é distribuído para 3 fundos, dos estados, dos municípios e do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E 10% do IPI, imposto sobre propriedade industrial, certo? Vai para um fundo de desoneração das exportações, que é repassado também para os estados e os municípios, né? Imposto sobre produtos industrializados. Aqui, nesse próximo slide, nós temos um quadro resumo da repartição das receitas tributárias. Você vai ler com calma na sua apostila. Vamos abordar agora o crédito tributário. Bom, o crédito tributário é o vínculo jurídico de natureza obrigatória, por força da qual o Estado, sujeito ativo, pode exigir do particular ao contribuinte, sujeito passivo, o pagamento do tributo, né? Ou a penalidade pecuniária em dinheiro, objeto da redação obrigacional. Pelo artigo 139 do Código Tributário Nacional, podemos afirmar que, ocorrendo a hipótese prevista na lei tributária, com a ocorrência de fato gerador, nasce a obrigação tributária.
Mas antes, o Estado deve constituir este crédito por meio de um processo administrativo denominado lançamento, né? Assim, o crédito tributário é a materialização dessa obrigação tributária. Há 3 tipos de lançamento, né? O lançamento direto ou de ofício, né? É o lançamento por excelência, onde o fisco, né, a fazenda, age por conta própria, diretamente verificando a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável e calculando o montante de imposto devido, né, identificando o sujeito passivo, aquele que deve pagar, e provendo sua notificação. E é o que ocorre, por exemplo, com o IPTU, uma vez que a fazenda já sabe, né, o valor real do imóvel. Temos lançamento misto, ou por declaração, em que há a participação de ambas as partes na sua elaboração, do contribuinte, que presta informação, e da fazenda, do fisco, que opera o lançamento. É o caso do imposto de renda. Por fim, o autolançamento, ou o lançamento por homologação. O contribuinte presta as informações para o lançamento, antecipa o pagamento sem o prévio exame do fisco, né, ou da fazenda, cabendo então somente à administração a tarefa de homologar ou não homologar os atos realizados. Exemplos do IPI, do ICMS e do ISS, Imposto sobre Serviços. Ora, o destino normal do crédito é ser extinto através do pagamento, né, pelo contribuinte. Porém, a exigência do crédito tributário pode ser suspensa. Temos a moratória, por exemplo, que é a prorrogação do prazo de pagamento do tributo com base em lei, com ou sem parcelamento. Essa moratória pode ser ainda pelo adiamento do prazo para implementação da prestação. Isso pode ser feito em caráter geral, exemplo, minimizar as situações decorrentes de uma calamidade pública, né? Isso poderia ser feito agora na Bahia, por exemplo, hipótese que a sua aplicabilidade fica restrita à região atingida. Né? Poderia ser feito, por exemplo, no caso da Bahia, na atualidade. Ou individual. A sua concessão depende de despacho da autoridade administrativa competente, né? Como nos casos de parcelamento de débitos. Mas sempre depende de lei autorizadora, certo? Então, o governo da Bahia poderia emitir uma lei, certo? Com aprovação da Câmara, certo? Nesse sentido. Para suspender agora a cobrança de tributos, tá? Por conta da gravidade dos fatos, né, ocorridos, por conta das chuvas. A outra hipótese de suspensão do crédito tributário é o depósito do montante integral do crédito, né? E nessa hipótese, o sujeito passivo passa a discutir administrativamente, né, ou judicialmente o crédito. Ele deposita voluntariamente o valor integral, mas esse depósito não é pagamento, né? É uma garantia, uma caução que ele dá, que o credor dá em relação à obrigação tributária, num procedimento administrativo ou judicial, no sentido de que, decidido o processo, se o depositante perder a discussão quanto ao crédito valor depositado e levantado pelo credor, né, pela União, pelo Estado, município, extinguindo a obrigação. Temos também ainda outras hipóteses de suspensão, como a interposição de reclamações e de recursos administrativos. Eles também suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que seja feito nos termos e nos prazos do procedimento administrativo tributário. E temos ainda a possibilidade de medidas judiciais, né, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em qualquer procedimento judicial, né, inclusive em mandato de segurança. Isso vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas nós temos também as hipóteses de extinção do crédito tributário, né, que é o seu desaparecimento. Isso pode ocorrer pelo pagamento, né, e a forma mais comum de extinção do crédito tributário, significando a satisfação do crédito, né, do direito de crédito. Né. Mas também nós temos a compensação, por exemplo, que é o encontro de dívidas, né, de contas, se o contribuinte, ao mesmo tempo,
credor e devedor da fazenda, pode haver uma compensação. A transação é o acordo para pôr fim a um litígio, né? O qual se dá mediante concessões recíprocas, né, de ambas as partes. Cada interessado cede um pouco do que tem de ser o seu direito, né? E a transação vai depender de uma previsão legal, né? Não pode ter o objetivo de evitar litígio, né? Ela só é possível após evidenciado o litígio. A remissão ou perdão é o ato pelo qual o credor, a fazenda pública, dispensa graciosamente o devedor de pagar a dívida, né? Então, a fazenda pública dispensa o pagamento do crédito tributário. Nós temos ainda a decadência, né, que é entendida como extinção do direito à construção do crédito tributário por meio do lançamento de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional. O direito da fazenda constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetuado, né? Da data em que se tornar efetiva a decisão que houver anulado o lançamento, por exemplo, né, anteriormente efetuado. Então, a fazenda tem 5 anos. Se ela não fizer essa construção em 5 anos, extingue-se o direito à construção do crédito tributário, né? Essa construção é feita pelo lançamento. Nós temos aí a conversão de depósito em renda, né? Que, como já foi dito anteriormente, que o contribuinte, quando ele quer discutir, ele pode depositar voluntariamente como garantia do valor integral do crédito tributário, para questionar, evitando assim a incidência de juros, de correção monetária e a execução fiscal. Então, no momento que esse depósito ele é convertido em renda, extingue-se o crédito tributário. Então, constatou-se que no lançamento, por homologação, o contribuinte tem a obrigação de calcular o montante de tributo e antecipar o seu pagamento sem o prévio exame do agente público dispensável. O pagamento é antecipado e é realizado antes mesmo do lançamento. Nesses casos, a extinção do crédito tributário se dá com pagamento somado à homologação do lançamento. Se a homologação expressa não ocorrer, considera-se tacitamente homologado o lançamento pelo decurso de prazo de 5 anos, né, que é o prazo decadencial, extinguindo assim definitivamente o crédito tributário. Temos a decisão judicial no processo de consignação e pagamento, na decisão administrativa, que não cabe mais recurso, né? É a que a gente chama de decisão judicial transitada em julgado ou decisão administrativa que não cabe mais reforma, né? Nós temos ainda também a dação em pagamento em bens imóveis. Você pode quitar ao seu crédito tributário através da dação em pagamento de bem imóvel. Além da suspensão da extinção do crédito tributário, nós temos também a hipótese de exclusão, né? Então, a isenção e a exclusão, por lei, do crédito tributário é a dispensa do tributo devido, né? Nós temos a anistia que extingue a punibilidade de infrações fiscais, né? Que ela exclui por lei a dívida penal. Então, nós temos a isenção, que é a exclusão do crédito tributário por dispensa, e nós temos a anistia, que extingue a punibilidade de infrações fiscais. E aí nós temos a execução fiscal, certo? Não houve extinção pelo pagamento, né, ou por qualquer outra forma, não houve suspensão, certo? Não houve exclusão, então você é devedor, o contribuinte é devedor. Então, por meio da execução fiscal, a Fazenda Pública vai ingressar em juízo na Justiça para a cobrança forçada do crédito tributário. Certo? Então, e somente a dívida da União, dos Estados e dos municípios e das autarquias é que pode ser cobrada na forma da lei da execução fiscal. Tá? As empresas públicas não podem mover execução fiscal, nem as sociedades de economia mista. Tá? O que acontece?
A União, o Estado ou o município vai constituir o que a gente chama de dívida ativa, certo? Ele vai inscrever a dívida do contribuinte na dívida ativa, né? De acordo com o que é definido na Lei 4.320/64. Então, qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, aos estados e aos municípios, né, deverão ser constituídos, né, inseridos na dívida ativa, né, e que vai abranger a atualização monetária, né, juros, multa e demais encargos previstos em lei. A inscrição é feita pelo órgão competente para poder apurar o que? A liquidez, né, o valor, né, e a certeza do crédito, e vai suspender a prescrição para todos os efeitos por 180 dias até a distribuição da execução. Assim, nós temos aqui, né, um panorama sobre a execução fiscal, né, como é que acontece. Né. Aqui é uma síntese do rito processual, o juiz recebe a petição, ele determina a situação, né, do réu, do devedor, para pagar. Então, ele pode indicar bens para garantir, né, bens ou dinheiro, né, isso será recolhido e depositado nos bancos oficiais. Né. Se não houver esse pagamento ou indicação, né, o credor, que é a União, o Estado, o município, irá indicar quais são os bens apenhorados, sabendo que não pode ser penhorados o salário, né, nem a renda, nem a moradia familiar. Né. E feita a penhora, existe o que é a possibilidade de ser feita a defesa, né, através dos embargos, chamados embargos, a execução. E aí, depois a União vem, faz a impugnação desses embargos, certo? E com isso será feito o quê? O julgamento. Né? Se eles forem julgados improcedentes, os embargos, poderá ocorrer o quê? Na verdade, a venda, a alienação dos bens, certo? Para a satisfação do crédito da fazenda. Se não forem encontrados bens, o processo fica suspenso e pode ocorrer o que no direito chama-se de prescrição intercorrente, né? Tem um determinado período de tempo que a gente não vai estar nessa seara, nessas minúcias, né? Em que depois, na verdade, vai se extinguir o crédito tributário. Bom, assim, nós concluímos a nossa terceira videoaula. Né? É bom que vocês participem do fórum de discussão, leiam a apostila, façam a leitura complementar sobre direitos fundamentais e tributação, sobre os limites constitucionais ao poder tributar e ao princípio do não confisco e passam à atividade avaliativa. Nós nos encontramos nas nossas aulas presenciais online. Tá? Grande abraço, até mais.